Nós havemos, irmão, que vencer. Ó Cristo, sempre avante na vida, o Evangelho com fé a pregar. Ó trabalho, o Senhor nos convida. Vamos, pois, com Jesus pelejar.
te somos gratos, Senhor, por este momento tão especial, em que estamos aqui na Tua casa, ó Deus, para juntos louvarmos e engrandecermos o Teu santo e bendito nome. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar presente em nosso meio. Senhor amado, recebendo os louvores que aqui serão entoados, nos abençoando com a Tua bendita palavra, dando a cada um, ó Pai querido e santo, o desejo de louvar e engrandecer o Teu nome na beleza da Tua santidade. Deus bondoso, abençoa a todos aqui presentes e abençoa aqueles que estão vindo, aqueles que ainda hão de chegar a este lugar. Deus Todo-Poderoso, por tudo oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Quem edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar, Senhor, e te agradecer pela leitura da tua santa e bendita palavra. Pedimos, Senhor, que tu venha nesta noite de maneira especial falar conosco através dos hinos, dos testemunhos e também através da tua santa e bendita palavra. Pai querido, receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão, receba a nossa adoração. Que haja, Senhor, uma manifestação gloriosa do teu Espírito Santo em nosso meio, neste culto, para o teu louvor, para a tua glória e para a nossa edificação. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Meus irmãos, e juntos caminhamos fazendo a obra do Senhor Jesus. E nesta noite, nosso evangelista Marcos Freire, que é também um dos nossos coordenadores, estará na condução do trabalho do Senhor nessa noite, e que todos possam glorificar o Senhor, né? Isso, para abrir a sua boca, aquele culto que tu preparou, que tu trouxe, ofereça ao Senhor nesta noite, porque Ele tem bênção para mim, tem bênção para você, tem bênção para todos nós. É só pensar, são 86 anos da existência desse ministério, então é muita bênção. Então nós temos motivo de sobra para exaltar o Senhor, para glorificar o Senhor, para o adorá-lo na beleza da sua santidade. Você pode dizer amém? Um momento festivo da igreja. Quando o pastor Edgar diz aqui, quando os pastores dizem aqui sobre 86 anos, eu me lembro que estava aqui ainda com 6 anos de idade, 5 anos de idade. E ainda não tinha esse templo, ainda era o templo aqui embaixo, ainda menor do que era. Depois foi construída a galeria. Tem alguns irmãos aqui daquela época, Moisés, Moisés pequeno, criança, meu Pai do céu. E quando a gente começa essa festividade, toda essa lembrança vem à memória, porque nós entendemos o quanto que Deus fez esse ministério crescer e dar continuidade.
Você está aqui não somente agradecendo, não é um culto, não. Você precisa estar agradecendo a Deus. Ah, mas irmão Marcos, eu só tenho 2 anos, só tenho 1 ano, só tenho meses que estou no campo de trabalho. Irmãos, o Senhor tem mantido esse ministério porque vidas têm sido salvas neste lugar. Há pessoas que já estão até em outro campo de trabalho. O pastor Edgar, como pastor presidente em exercício, né, da nossa convenção, ele tem visto em alguns lugares quando alguém diz assim, eu fui de São João de Meriti, até ele deve se reconhecer. Irmãos, isso é motivo de alegria, porque aponta para cada um de nós o céu, existe algo nos aguardando. Então eu quero convocar aqui a equipe de louvor masculina, dos homens. Nós estaremos cantando com toda a igreja, vamos dar continuidade a tudo que estamos fazendo aqui. Até alguns louvores que a gente começa a cantar, e estou contigo, ó meu filho, de cara, Jesus, tu está comigo. Então vamos ficar de pé, irmãos, vamos adorar o Senhor. Não permita que nenhum instante da tua presença nesta noite não seja para enaltecer, para agradecer, para louvar ao Eterno.
crente ter a faixa, a roupa de crente, mas te dá testemunho de cristão. Sabe, quando chega alguém perto de você, isso já tem acontecido comigo algumas vezes. Alguém vai dizer assim: pastor, ora por mim. Eu digo: Jesus, não tenho faixa, não estou mostrando que sou pastor, que sou obreiro, que sou crente. Mas alguém olha para você e sabe que existe um Deus Todo-Poderoso operando na sua vida. E haja testemunho. Vamos ouvir o nosso coral louvando ao Senhor. Logo após, já os nossos varões, né? A criação do nosso Deus, todo ser que respira, louvem. Nos confins da terra, seu povo se levantará. Oh
Conselho Regional da Baixada Fluminense, da Confraterj. Uma satisfação muito grande receber. Os irmãos querem demonstrar a sua alegria em poder receber nossos irmãos. Vamos dizer bem forte o tema central da nossa igreja. Vamos lá. A igreja e a sua missão evangelizadora até a volta de Cristo. Irmã José, dê um abraço aí. Tem pena, né? Já nesse momento, como sempre, a Padre João, ela nos dá sempre o privilégio de estar aqui. Eu quero aproveitar que a nossa irmã está nos visitando, deve estar cantando junto com o Padre João. E logo após a apresentação aqui dos setores, o Padre João louvando ao Senhor, tá bom? Vamos já apresentar pelo setor. Setor A, todos os nossos irmãos do setor A, fiquem de pé. Nossa. Rua Campos, né? Não, perdão. Rui Itaboraí. D, setor D. Eita, nossos irmãos. Setor. Eu vou faltar algum outro setor. Esqueci ali, meu maestro. Beto, né? Nosso líder. E o setor A, já falamos, né? Isso.
ali o nosso cantor Roberto vai estar louvando ao Senhor e nós estaremos louvando ao Senhor com as nossas ofertas. Eu encontro bem louco. Então eu vou pedir a força. Gostaria que os meninos que entendem me ajudassem aqui a louvar o Senhor. 16 anos atrás, no jubileu de Guarulhos da igreja. Então é sempre muito bom estar nessa festividade para louvar o Senhor. Vamos, menino. Quanto anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar, com ternura vou me perguntar que feridas são estas nas suas mãos, que feridas são estas nos pés, são feridas com quem fui ferido em casas de amigos meus. Que feridas são estas nas suas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Vamos lá. Quanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz, dessa história, desse amor sem par, não me cansarei de perguntar que feridas são estas nas tuas mãos, que feridas são estas nos pés, são feridas com que fui ferido em casas de amigos meus. Que feridas são estas nas suas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o Olhamos para cada lugar, para cada canto deste lugar, entendemos que o Espírito Santo começa a falar conosco. E olha, você sabe quando a gente sente a presença do Espírito Santo, é diferente. É diferente. Você às vezes começa a chorar e dizer, é verdade, Jesus. Olha a letra desse louvor, que feridas foram essas nas mãos de Cristo.
o sacrifício de alguém que não tinha pecado algum. Ele foi ferido por nós. Irmãos, a paz do Senhor. É com muito prazer que esta noite nós estamos aqui para, juntamente com o Departamento de Varões, estarmos agradecendo a Deus por esse momento tão especial que nós nos preparamos o ano todo. Nós já tivemos o congresso da Alfadejon hoje, no Departamento de Homens, do nosso campo de trabalho. Então, quero parabenizar o pastor João, todos os seus pares aqui que trabalham, e nós que estamos distantes, mas acompanhando o trabalho dos irmãos. Também temos feito ali, nossos setores ali em cima, na região dos lagos, um trabalho com os homens. Deus tem se feito presente. Então, quero louvar a Deus pela vida do nosso campo de trabalho, pelo nosso pastor presidente, pelo empenho de estar sempre conosco, nos orientando, e eu quero louvar a Deus pela sua vida. E para a meditação da nossa igreja, eu quero convidar os irmãos a estar lendo conosco o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo que nos chama bastante a atenção do crescimento da igreja, das primeiras convenções, na ministração do nosso irmão Pedro. E o versículo que eu quero trazer para a nossa meditação é o versículo de número 42, que nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Versículo 43, e em cada um havia temor, e muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. Sinais e prodígios aconteciam nas primeiras pregações do apóstolo Pedro ministrou, e havia algo importante nesse texto aqui, o importante que havia entre eles algo em comum. Eles estavam fazendo, pensando a mesma coisa. E o tema dessa festividade é o compromisso na unidade do crescimento da igreja. Então, para ver a igreja crescer, eu tenho que estar unido e comprometido com o Evangelho. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração, e que possamos a cada dia, irmãos, ser valente, não desistir na caminhada, porque o Senhor Jesus, Ele vem buscar uma igreja unida e comprometida com o verdadeiro Evangelho. Que Deus assim abençoe a nossa igreja. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso
Senhor, pela tua presença neste lugar, pelos louvores que já foram entoados. E queremos neste momento, Senhor amado e santo, que o Senhor continue com tuas mãos poderosas sobre nós, abençoando a cada um de nós que aqui estamos. De forma, meu Senhor amado, que o Senhor venha falar conosco neste momento, naquilo que nós estamos precisando. Por isso eu vos peço, a Deus querido e santo, continua usando teu Filho, como sempre tem usado. Faz com que as palavras que venham sair da sua boca seja para louvor e para a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. E toda a igreja diz amém? Amém. A paz do Senhor, amados. Amém. Amém? Vamos aproveitar que os irmãos estão de pé. A partir do versículo de número 25, diz assim a palavra do Senhor: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Até aqui, os irmãos podem tomar assento. Mantenham as nossas Bíblias abertas na presença do Senhor Jesus Cristo. O pastor João Batista, meu irmãozão, Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e seu ministério. E quero agradecer aqui ao pastor Edgar e toda a diretoria por tudo que essa igreja tem feito por nós. Eu louvo a Deus porque a Assembleia de Deus São João do Meriti tem abrigado a Assembleia de Deus Central da Figueira, lá na Figueira. E eu louvo a Deus por isso, por uma decisão da diretoria. Fica aqui a gratidão do meu coração aos irmãos e a toda a igreja, porque lá estamos pregando o Evangelho, estamos buscando a ajuda do Senhor, né? Sermos varões e varoas unidos, comprometidos com a Igreja de Cristo, para a honra e glória do Senhor. Fica aqui a gratidão, meu pastor. Você sabe que palavras não seria o suficiente para agradecer. Vacilante quando eu vi os dizeres nas costas da camisa dos irmãos, varões de honra, me veio uma mensagem assim, eu trouxe não. Varões de honra, né? Coisa linda. E Deus me deu uma mensagem sobre os varões de honra. Mas o tema hoje é acerca dos varões sempre, né? Sempre unidos e comprometidos com a Igreja de Cristo. A igreja experimentar Jesus, os irmãos bem conhecem, como pregarmos para uma igreja que é ensinada, que é doutrinada na palavra do Senhor, porque os irmãos conhecem a palavra, e isso é excelente, e nós vamos estar apenas recapitulando e trazendo algumas lembranças a mais acerca do que o texto nos ensina. Possamos, né, não só trazer outros a Cristo, mas nós mesmos possamos estar nos preparando dia após dia, para que um dia possamos estar no céu de glória. Nós temos que viver em união. O corpo de Cristo é um só, não adianta. Algumas pessoas começaram depois da pandemia, já tinha, agora depois da pandemia, muito mais ainda, achando que não há mais a necessidade de vir à igreja, de estar cultuando juntamente com os irmãos. Ora, um membro do corpo, sem estar no corpo, ele é somente um membro. Se a mão for cortada fora do corpo, ela vai ficar ali, ela vai morrer, não tem jeito.
ela precisa estar no corpo, e assim somos nós que somos membros do corpo do Senhor. Precisamos estar verdadeiramente em união, em comunhão, comprometidos com tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E dentre esses compromissos, um deles é amar os nossos irmãos como a nós mesmos. E o próprio Senhor vai falar que esse é o segundo mandamento, que é semelhante, é parecido com o primeiro. E quantas vezes deixamos a desejar, não amamos a quem devemos amar, e a Bíblia nos orienta que devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Se devemos amar os nossos inimigos, quanto mais os nossos irmãos. E se nós não vigiarmos, irmãos, a nossa humanidade vem e rompe esta comunhão, ela rompe esta união, ela divide, porque a humanidade ela é carnal. Mas nós louvamos a Deus que o Senhor nos deu um Espírito, o Espírito Santo, que busca santificar a cada dia mais a minha e a sua vida, para que um dia possamos estar no céu. Aleluia. E esse doutor da lei, ele, por fim, Jesus fala para ele que ele viesse a cumprir a lei e os profetas. Ele disse que já faz assim. E aí o Senhor fala para ele, que ele deveria amar a Deus acima de todas as coisas, acima de todo o seu coração, amar a seu irmão como a si mesmo. E aí ele vai e pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí nós vamos entrar naquilo que Deus colocou no meu coração acerca da mensagem para hoje. Primeiro, respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Primeiro, Jerusalém está a cerca de 1000 metros de altitude acima do nível do mar. Jericó a cerca de 258 metros, 250 metros aproximadamente acima do nível do mar. 250 metros de altitude. E diz o texto e o próprio Senhor Jesus, eu creio que tudo na palavra do Senhor não é por acaso. O Senhor disse que descia um homem. Jesus não fala qual era a cor desse homem. Jesus não fala qual era a nacionalidade deste homem. Jesus não diz qual era o grau de instrução deste homem. Descia um certo homem, e aquele homem, no meio do caminho, ele foi apanhado pelos salteadores. Bom, podemos entender, o texto não nos diz assim, que se ele estava descendo de Jerusalém, podemos entender que ele possa ser que era um homem religioso e que tinha ido, como costumeiramente iam os demais, até Jerusalém para adorar ao Senhor, para estar no templo adorando ao Senhor, oferecendo o seu sacrifício para que o sacerdote pudesse apresentar ao Senhor. O texto não me diz isso, mas eu posso entender desta forma. E ele estava retornando para Jerusalém. E nós sabemos que os salteadores, eles são, vamos assim dizer, instrumentos do maligno. Que a Bíblia diz que o diabo vem para quê? Roubar, matar e destruir. E na realidade o que eles fizeram foram roubar, espancar e deixaram ele meio morto. Esse meio morto é o relato que Lucas dá, mas penso eu que para aqueles salteadores, eles entenderam que aquele homem já estava morto, que ele estivesse até num coma profundo.
matar e destruir. E por último deixaram ele como meio morto. E aí Jesus entra para mostrar acerca daqueles que são religiosos. Será que na nossa religiosidade diária nós estamos demonstrando um verdadeiro comprometimento, um verdadeiro compromisso com a obra do Senhor? Ou é pura religiosidade farisaica? Porque tem muitas pessoas, irmão, que pregam aqui, mas não vivem o que pregam. A minha pregação, ela tem que acontecer, na verdade, depois que eu descer no púlpito. Certa pessoa falou: pregue, pregue e pregue, e se possível for, use a palavra. Disseram: crente como você é, como eu sou. Será que os nossos vizinhos podem olhar para nós e sentir desejo no coração de ser: olha, o dia que eu for crente eu quero ser igual o pastor Edgar. Aquele é um homem de Deus, independente dele ser pastor, ele é um homem de Deus. Será que os nossos vizinhos podem sentir esse desejo? Porque o Senhor Jesus disse que ocasionalmente descia também pelo mesmo caminho o sacerdote. E o sacerdote, vendo de longe, vendo aquele homem que foi apanhado pelos salteadores, vendo de longe, passou de lá. Diz o texto que depois veio o levita, e também vendo de longe passou de lá. Mas pastor, o homem estava lá como que morto. De longe não dá para saber se está vivo ou se está morto. E lá na lei de Moisés, foi a orientação do próprio Deus através de Moisés, que o sacerdote não poderia chegar ao cadáver, não poderia chegar ao morto, porque ele seria contaminado, e o levita de igual forma. Realmente a palavra diz isso. Ainda vai mais além. Primeiro, nem todo levita é sacerdote. Agora, todo sacerdote tem que ser levita, porque os sacerdotes são da descendência de Arão, e Arão era levita, mas nem todos os levitas são da descendência de Arão. No seu ofício religioso, no seu ofício cotidiano como levita, junto ao templo do Senhor, não era um homem religioso, era um homem temente a Deus. Já os sacerdotes são levitas considerados ou descendentes de Arão, como eu já falei, e são eles que abençoam o povo. São eles quem pegava a oferta, os animais que o povo levava para ser oferecido ao Senhor. Eles que intercediam diante do Senhor pelo povo. E o profeta, que aqui não fala do profeta, era o instrumento de Deus para poder falar ao povo. Mas pastor, nós sabemos que o sacerdote, ele não poderia chegar próximo de um defunto, exceto se fosse pai, mãe, esposa, filho ou filha de um cadáver. Para alguns, talvez isso vai justificar a atitude dele, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo está mostrando que a atitude deles, como religiosos, não demonstrou o amor ao próximo e comprometidos com a igreja, mas demonstrando amor àqueles que estão à nossa volta. Só para a gente estar relembrando. E aquele samaritano, ao chegar àquele local,
ele vê aquele homem meio morto, ele desce da sua cavalgadura e vai lá e vai cuidar daquele homem. Bom, primeiro, ele não temeu de ser pego pelos homens que haviam causado aquilo que aquele homem estava ali, porque poderia ser que aqueles bandidos, aqueles marginais estivessem por perto, mas ele não se preocupou, por quê? Por causa do amor que ele tinha ao próximo. E aí ele vai cuidar daquele homem que estava meio morto. Diz o texto que ele limpa as feridas. Ele vai usar o vinho, e ele vai usar também o azeite, que tem poderes curativos. O vinho, ele era usado para desinfetar, ele era também o analgésico, e limpava a ferida e tirava a dor. O nosso bom vinho é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele que limpa as feridas, ele que tira as dores do coração, a alma batida, a alma que está sofrida, está sangrando. É o próprio Senhor Jesus Cristo que, quando entra na vida da pessoa, cura, sara, muda a vida daquela pessoa, traz saúde espiritual, traz saúde emocional e traz saúde física também. Alguma vez fui passar na calçada e tinha alguém jogado lá o bêbado, dormindo, seja drogado, seja, que não dava para passar, você fez assim, ó, e passou e foi embora. Não sei, eu já vi pessoas fazendo isso. Nós não temos a atitude, às vezes, de pegar aquela pessoa, pelo menos, tirar de onde está, botar para um canto, onde de repente não está chovendo, onde o abrigo é um pouquinho, é menos ruim, não é nem melhor, é menos ruim, que nem o amor ao próximo. Mas aquele homem desce do seu cavalo e vai cuidar daquele homem que estava meio morto. E esse era um samaritano, e estava descendo também pelo mesmo caminho. E os samaritanos também buscavam adorar ao Senhor. Lembra da mulher samaritana que pergunta a Jesus onde é o local correto para que se pudesse adorar ao Senhor? E o Senhor vai falar para ela que o verdadeiro adorador, que o Senhor está procurando, é aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Porque depois ele pega, coloca aquele homem sobre a sua cavalgadura. Por quê? Porque ele tem um comprometimento com o amor ao próximo, e é o que nós precisamos ter. As aplicações. Primeiro, aquele homem que foi deixado como meio morto, ele simboliza o pecador. Os salteadores, eles simbolizam o inimigo de nossas almas, o diabo. Ele veio, repito, para roubar, matar e destruir. O bom samaritano simboliza o próprio Senhor Jesus Cristo, com amor pelas almas feridas, com amor pelas almas perdidas, aqueles que estão na sarjeta, aqueles que estão sem destino. Mas aí ele pega e vai levar esse homem para a hospedaria. E aqui certamente tem testemunhos de situações parecidas, de pessoas que estavam lá no meio da Cracolândia, estavam aí nas drogas e tudo, nas congregações. Eu sei que tem muitos e muitos. E Jesus, como o Salvador, pega o pecador, praticamente morto, traz para a igreja. E a igreja aqui simboliza a hospedaria. Porque é aqui que ele vai ser tratado por homens e mulheres que são comprometidos com o reino de Deus.
fala assim, olha, vou deixar mais um dinheiro aqui, cuida dele. E o hospedeiro sabe quem é nessa história? É o pastor da igreja. Aleluia. Jesus é o bom samaritano. Pegou aquele que foi ferido pelo maligno, pelo inimigo, pelo salteador, pelo diabo, traz para a igreja que é a hospedaria, cuida e entrega aos cuidados do hospedeiro, para que o hospedeiro continue cuidando, sabe por quê? Porque ele diz lá, eu vou, mas eu vou voltar, e quando eu voltar, se você gastar um pouco a mais, eu te pago também. Só que o preço já foi pago lá na cruz do Calvário, para que eu e você possamos ter um comprometimento com a obra do Senhor, o amor ao próximo, cuidar daqueles que estão carentes, daqueles que estão necessitados. Mas ele cuidou. Mas Jesus, que é o guarda de Israel, ele jamais dormirá. Aleluia! Jesus, que é aquele que tem cuidado de cada um de nós, ele jamais dormirá. Ele continuará cuidando das almas carentes, trazendo para a igreja, trazendo para a hospedaria, entregando sobre os nossos cuidados, para que nós, como os pastores, possamos cuidar, para que um dia chegue no céu, para que um dia esteja totalmente curado e no céu de glória para louvar, adorar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. E para isso precisamos da união de todos, para isso precisamos que todos nós nos despojemos do nosso eu. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. De ver que Jesus dá uma lição linda àquele doutor da lei. E que adianta eu e você sermos doutores da lei se o amor ao próximo não tem sido praticado por nós? Que adianta nós conhecermos a palavra do início ao fim, se não colocarmos em prática, se não vivermos a palavra do Senhor? Aleluia. União é coisa linda. E às vezes a gente para coisas tão poucas, tão pequenas, coloca uma barreira entre eu e o pastor João. E às vezes, com essa barreira tão pequena, a gente vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. Aí eu pergunto, temos tido um comprometimento, um compromisso que o Senhor quer de cada um de nós? Jesus está voltando. Aqui ele disse, aqui o pagamento, pelo que já fez, pelo que você vai fazer, e nós, pastores, já recebemos o pagamento, como hospedeiro já recebemos, porque o maior pagamento foi o sangue dele derramado lá na cruz do Calvário. Não tem preço maior que qualquer pastor, e no caso aqui o dono da hospedaria, o hospedeiro, possa ter recebido. Que vai ser rápido. Até não um alarido, só água prover. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos. Como tem sido a minha vida no exercício e na prática do amor ao próximo? Mostra que o Senhor está prestes a vir. Já o anticristo vai se levantar para assumir a posição que ele tem que assumir. Só que antes dele assumir,
aqueles que são salvos, aqueles que têm a sua vestidura lavada no sangue do Cordeiro, serão arrebatados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora há pouco, na família, o hino louvando, apareceu ali Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Eis que veio sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Algumas igrejas por aí chegam a ensinar que uma vez salvo, salvo para sempre. Então, nós precisamos perseverar. Quando nas cartas às 7 igrejas fala ao que vencer, a quem vencer, é porque não tem mais linha de chegada. E nós precisamos transpor essa linha de chegada. Isso é ser mais do que vencedor. Por quê? Porque Ele já garantiu a vitória para mim e para você lá no Calvário. O Cordeiro Imaculado de Deus, aquele que não tinha pecado. E para finalizar, com o doutor da lei, dizem: quem desses três é o próximo daquele homem? Aí ele fala o quê? Tem para comigo, foi aquele que usou de misericórdia. Mas ele não teve nem a coragem de dizer: foi o samaritano. Ele não quis nem usar a nacionalidade daquele homem. Por quê? Porque os judeus e os samaritanos, eles não se entendiam, eles não combinavam. E Jesus disse para ele: vai, faz o mesmo. Nós possamos, irmãos, afirmados no Senhor, sim, mas juntos uns dos outros, unidos em Cristo Jesus, comprometidos com a palavra do Senhor, para que nós possamos chegar no céu de glória, amando o próximo como a nós mesmos. Que Deus abençoe. Conceda força, graça, condição para estarmos juntos com os irmãos, caminhando, fazendo a obra dele até que ele venha. E nesse momento eu passo a nossa direção ao nosso pastor Edgar, que tem algumas considerações a fazer, e também pelo encerramento do trabalho do Senhor nessa noite. Deus, nesta noite, através da palavra, amém? Glória a Deus. Quero também agradecer, pastor Márcio, a nossa querida, não deu tempo para cantar, mas a cantora também, né? Toda oportunidade ela vai cantar, em nome de Jesus. Oramos, irmão, pela unidade da igreja, pela santidade da igreja. João Luz, Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero, Calvino, Armindo e outros grandes vultos homens dele que se dedicaram, né, à reforma e chamaram, nós somos chamados protestantes exatamente por isso, porque eles estavam protestando contra tudo que estava acontecendo no meio, no seio da igreja. Então, é importante que nós lembremos isso, de que homens valorosos, homens de Deus, né, deram a sua própria vida, alguns deles em praça pública, sendo incendiados em praça pública, outros dentro das arenas para serem estraçalhados pelos leões, pelas feras. Eles deram a vida pela igreja. Então, nosso comprometimento também, como já foi falado aqui, com a obra do Senhor, com o Evangelho de Cristo. Martinho Lutero, que era um monge, quando leu Romanos capítulo 1,
o versículo de número 17, que o justo viverá na fé, mudou a vida completamente dele. É o expoente da reforma protestante. Então nós vamos agradecer ao Senhor pelo dia da reforma, que na verdade, como o pastor Márcio mesmo aqui falou em outras palavras, né, que nós possamos continuar protestando e protestando contra o pecado, protestando contra o mal. Amém, irmãos? Dando verdadeiro testemunho de que nós somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo e que pregamos e cremos na Bíblia Sagrada como a palavra de Deus. Palavra de Deus. Nós vamos, antes de orar, nós vamos cantar o hino de número 581, que é de autoria de Martinho Lutero. Deus.
continue a salvar as almas, continue a levantar homens valorosos, continue a levantar um povo forte, amado, que vence o mal pela fé, que crê no Senhor que está conosco. Amado, no teu nome, Jesus, que nós estamos aqui festejando. É pelo sacrifício que o Senhor fez que nós estamos aqui de pé. É por esse amor que nasceu lá da eternidade e se consumou na cruz do Calvário. É por isso que nós estamos aqui dizendo que só o Senhor é Deus. Por tudo nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos falar do nosso tema central, também o propósito, e logo após nosso pastor vai estar impetrando a bênção. Vamos falar todos juntos? A igreja e a sua missão evangelizadora até a volta de Cristo. Alcançar novas pessoas, ensinando-as a obedecerem e a se reproduzirem com bom testemunho pelo poder do Espírito Santo. Estamos alegres por quê? Até aquele que nos ajudou, Senhor. Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que ela baixou em raça. Aleluia. Chore fácil. Deus.